Nós estamos em nossa série sobre discípulos moldados à imagem do Mestre. Nós temos, esse é o terceiro domingo, nós nesse mês estamos falando sobre esse tema que nós sabemos ser imprescindível para uma caminhada cristã sadia. Porque você pode ser o melhor membro de igreja ao mesmo tempo que é um péssimo discípulo. Mas nós reconhecemos que um bom discípulo vai acabar sendo um bom membro de igreja. Porém, o nosso desejo é que nós sejamos discípulos de Jesus Cristo, ou seja, pessoas que estão a cada dia caminhando um pouco mais em direção à imagem de Jesus, a sermos moldados de acordo com a vontade de Deus. Mas eu quero começar, e a gente vai falar hoje sobre um tema muito próximo a cada um de nós, eu quero começar com uma notícia boa. Eu quero começar trazendo uma boa notícia, porque é bom quando a gente começa. É muito ruim quando alguém liga para você e fala, você não sabe o que aconteceu. E aí você já tem um pré-infarto quando a pessoa fala isso. Mas é muito bom quando alguém liga e fala assim, eu tenho uma boa notícia para contar. A pessoa não chega para você e fala assim, tem uma boa e má notícia, qual você quer? Porque geralmente a má é tão má que anula todo. A pessoa chega e fala, eu tenho uma boa notícia para contar e você já fica naquela expectativa. Então eu vou começar a mensagem desse domingo à noite com uma boa notícia para alegrar o seu coração, para trazer um pouco de paz, harmonia e sossego a almas tão dificultosas como a nossa. A boa notícia é que daqui a pouco, amanhã, é segunda-feira. E fazendo uma pesquisa rápida aqui, que horas você vai acordar amanhã? Que horas? 5h30, 6h30, 6 horas, que mais? 5. Olha, até agora 5 está ganhando, hein? 4h30. De manhã, o campeão foi 4 da manhã. Que é alguém que vai trabalhar em São Paulo, então tem que chegar em São Paulo antes das 6 para não ficar parado no fim do mundo. Então vai acordar às 4. Temos aqui 4h30, alguém dá mais? Antes de 4h30, eu já nem vou dormir mesmo, já vou direto. Alguém está ouvindo isso e pensando assim, tô nem ligando para essa conversa porque amanhã eu vou acordar a hora que eu quiser. Alguém? Não, sim, mas porque... Simone, você também? André, você também vai acordar? Tipo, que horas? Mas assim, se for mais ou menos que horas vai ser assim? Não tem hora. Simone, no caso, 10 horas. Nós vamos mudar o tema da mensagem, nós vamos falar hoje sobre inveja. Nós vamos falar sobre inveja, esse pecado que acomete, imagina que beleza, 10 horas da manhã na segunda. O privilégio de na segunda-feira você acordar para almoçar. Você acorda na segunda-feira com aquele cheiro de tempero de bife, do tipo, olha, acho que já está saindo almoço. Deve ser uma maravilha você acordar na segunda-feira com alguém gritando, vem almoçar! Imagina que privilégio é esse. Mas eu estou dizendo que essa é uma boa notícia, porque eu quero começar essa mensagem dizendo que para cristãos de verdade, segunda-feira nunca foi, não é, e não será um dia ruim. Para cristãos de verdade, a segunda-feira não é um dia ruim. Porque para cristãos de verdade, trabalhar não é um peso. Trabalhar é um privilégio e é sobre isso que nós vamos falar na mensagem dessa noite. Nós vamos falar sobre como o discípulo trabalha. Como é o trabalho exercido pelo discípulo de Jesus? O discípulo de Jesus e o trabalho que ele realiza. Profissional, algo que a gente faz diariamente, compromissos que nós temos estabelecidos. Porque nós precisamos urgentemente rever a forma como nós cristãos historicamente enxergamos o trabalho. E para a gente entender um pouco disso que eu estou dizendo, é óbvio que é necessário a gente recorrer à palavra de Deus. Por quê? Porque a primeira coisa que nós precisamos aprender sobre o trabalho é que Deus inventou o trabalho. O trabalho não é
nunca foi consequência do pecado. E daqui a pouco nós vamos ver isso na Bíblia. Foi Deus que inventou o trabalho. E se foi Deus que inventou o trabalho, a Bíblia diz que conforme Deus ia fazendo todas as coisas na criação, logo depois que Deus foi fazendo todas as coisas na criação, o que Deus disse sobre as coisas que ele criou? Deus viu que tudo que ele tinha criado era o quê? Era bom. E isso inclui, sim, trabalho. Deus olhou para o trabalho e disse, isso é bom. No entanto, nós vivemos hoje uma relação extremamente conflituosa com o trabalho. Fruto, claro, do pecado, e daqui a pouco nós vamos também falar um pouco sobre isso, mas nós precisamos compreender que discípulos de Jesus, vivendo nesse mundo, precisam ter uma relação diferente com o trabalho, e uma relação prazerosa com o trabalho que Deus dá pra gente. Mas é necessário a gente ir para a Bíblia para falar sobre isso, porque senão fica parecendo, é a opinião dele, ele gosta do que ele faz para trabalhar, mas eu não gosto do meu trabalho. Mas vamos para a Bíblia. O primeiro texto que eu gostaria que nós lêssemos está em Gênesis 1, versículo 26. Lembre-se que Gênesis 1 é o relato da criação. Deus está criando todas as coisas. E em Gênesis 1, versículo 26, está escrito exatamente assim. Então disse Deus, façamos, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, dizendo isso, façamos o homem, o ser humano, à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E, claro, fica estabelecido desde o começo que nós não temos uma imagem e semelhança de Deus com relação ao nosso corpo físico. Porque você não consegue estabelecer se Deus é alto, baixo, gordo, magro, branco, negro. Não é essa a similaridade que nós temos com Deus. O próprio texto vai explicar como é ser feito a imagem e semelhança de Deus. O que significa isso? Porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus na forma como nós agimos e reagimos vivendo no planeta em que Deus nos colocou. Assim Deus diz, vamos fazer a humanidade conforme a nossa imagem e semelhança. E o que é isso? O próprio texto vai dizer o que é isso. O que ele vai fazer para ser a nossa imagem e semelhança? Ele vai dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. O que Deus está estabelecendo para o ser humano? Você vai viver conforme a minha imagem e semelhança. E da mesma forma que Deus governa, é um superintendente sobre tudo e todos, nós também seríamos superintendentes sobre toda a criação que Deus fez. Agora, Deus criou muito bicho? Sim ou não? Criou. Deus criou muitas plantas? Criou. Deus criou um jardim grande? Criou. E aí ele coloca o ser humano e diz assim, cuida aí. Governe sobre tudo isso. É basicamente o trabalho de gerenciamento do jardim que Deus tinha criado. Uma pergunta que obviamente nós temos que fazer para esse texto é, Deus está dando para o ser humano nesse texto pouco ou muito trabalho? Está dando muito trabalho. Esse é um trabalho que, olha, leva horas e horas e horas para fazer. No entanto, em nenhum momento você vai ter na Bíblia, nos primeiros capítulos, uma relação de tristeza com o fato de ter que trabalhar. Por quê? Porque o ser humano entendeu que ele deveria exercer o trabalho dele como manifestação da imagem e semelhança de Deus. Então, o jeito como eu trabalho expressa quem Deus é. E como eu vivo para a glória de Deus e eu vivo para Deus, tudo que eu faço para expressar a glória de Deus traz prazer e alegria para o meu coração. Assim, o ser humano, lá em Gênesis, tem muito trabalho para fazer, mas ele tem prazer em fazer muito trabalho que ele tem. É a diferença do trabalho e do que eu chamo de trabalho trabalhoso. Veja, por exemplo, o que está escrito em Gênesis 2, versículo 15, para ainda corroborar com o que a gente está dizendo. Gênesis 2, versículo 15 diz assim, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar e cultivar dele. A gente está falando de um pedaço de terra do tamanho do Oriente Médio. E quantas pessoas tinha para cuidar? Você tinha ali um casal. Imagine que Deus fez um jardim chamado Jardim do Éden e colocou lá um casal de caseiro para cuidar de tudo.
Aí imagina Deus chegando para Adão, falando, Adão, tá vendo tudo isso aqui? Tudo que você consegue ver? Ah, tô vendo, Senhor, tudo, é tudo, hein? Tá vendo lá onde chega o fim? Ah, então lá não é o fim, tem muito mais para lá. E para lá tem muito mais também, e tem rio, tem tudo quanto é bicho, tem árvore, tem tudo quanto é coisa aqui, Adão. Ai, Senhor, maravilhoso. Então é você que vai cuidar, viu? É você que vai cuidar. Então onde tem que arar, você vai arar aí. Quando tem que colher, você que vai colher. Plantar também, você vai plantar também. Então você vai fazendo tudo o que tem que fazer aí. E de vez em quando eu vou dar uma passada para olhar como é que está. Enquanto isso, mas o que o senhor vai fazer enquanto isso? Ah, eu vou lá para Dubai. Eu vou lá para Dubai, aqui do lado. Eu vou lá, vou passar um tempo, depois eu volto para ver. E nós estamos diante de um cara que recebeu uma missão de trabalhar muito, mas que não recebe isso como um peso, recebe isso como um privilégio e uma bênção que Deus deu para ele. É claro que quando a gente começa a olhar para isso, a gente pensa, mas espera aí, alguma coisa não tá dentro da ordem aí, porque hoje a gente trabalha e o trabalho está bem longe de ser desse jeito. Sim, porque a Bíblia diz que logo depois o ser humano pecou, e quando o pecado entra na história, entra também na história o trabalho trabalhoso. A dificuldade em trabalhar. Porque como consequência do pecado entrando na história, veja o que Deus vai dizer lá em Gênesis 3, do versículo 17 ao versículo 19. Diz assim, ao homem Deus declarou, visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento, você vai se alimentar dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo, que eram um castigo. Tipo, agora vai ter que comer alface, hein? Você veja que já está estabelecido, desde Gênesis 3, que comer planta faz parte do castigo que Deus tinha dado para o ser humano, porque até aqui era só churrasco. Era só churrasco, era bacon, essas coisas todas. Agora vai ter que comer. Agora você vai ter que comer salada. Com o suor do seu rosto, você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado. Porque você é pó e ao pó voltará. Com o suor do seu rosto, a Bíblia não está estabelecendo que nesse momento Deus criou a troca de calor no organismo humano. Porque a gente transpira por causa dessa troca de calor. Não, é óbvio que o ser humano transpirava. O texto é escrito de uma forma poética para dizer que a partir de agora, trabalhar para você vai ser um peso. Porque a terra não vai responder mais como ela respondia. Porque até agora você plantava e colhia naturalmente. Agora tem erva daninha. Agora você vai ter espinhos, ou seja, o seu trabalho vai trazer ferimentos em você. Você vai ficar com cicatrizes por causa do trabalho que você vai fazer. Como consequência do quê? Como consequência do pecado que tinha entrado na história. É consequência do pecado o trabalho trabalhoso, o sofrimento no trabalho, o pensar na segunda-feira de maneira totalmente angustiante e ouvir a música do Fantástico como se fosse o prenúncio de demônios invadindo a casa da gente num coral celebrando a chegada da segunda-feira. Porém, a Bíblia diz que Jesus veio e na cruz ele redimiu todas as coisas. Se Jesus redimiu todas as coisas, por que nós cristãos não podemos imaginar que Jesus está redimindo também o trabalho? Sim, é muito possível que Jesus esteja redimindo a forma como nós trabalhamos. Porque um dos grandes problemas que nós temos com relação ao nosso trabalho é que nós trabalhamos do jeito errado e da forma errada. Porque a grande maioria das pessoas no mundo trabalha para quê? A grande maioria das pessoas no mundo trabalha para quê? A grande maioria das pessoas no mundo trabalha para ganhar dinheiro. E se você volta para Gênesis, o trabalho não foi feito originalmente para dar dinheiro ao ser humano. O trabalho foi feito para quê? Para que com o trabalho nós refletíssemos quem Deus é. Ou seja, o nosso trabalho tem muito mais a ver com vocação do que com algo que nós fazemos para ganhar dinheiro. De uma tal forma que se você trabalhar para ganhar dinheiro, o trabalho vai ser sempre um peso para você, vai estressar você, vai cansar você e nunca vai pagar o que a gente acha suficiente.
Nunca. A gente nunca vai conseguir isso. Mas cristãos, e João Calvino dizia isso há muito tempo, cristãos precisam resolver trabalhar a partir da vocação que Deus deu para eles. Então a primeira pergunta que nós precisamos responder com relação ao nosso trabalho é: eu estou trabalhando naquilo que eu tenho certeza que Deus me vocacionou para trabalhar? Se estou, eu devo fazer isso com prazer. E significa dizer que amanhã, segunda-feira, eu vou acordar feliz por exercer a vocação que Deus deu para mim e, através da vocação que Deus me deu, poder refletir quem Deus é. Mas se não for, eu preciso rever isso urgentemente, porque senão o trabalho vai me matar. Algumas perguntas sérias precisam ser respondidas por nós cristãos. Quem é que trabalha por dinheiro? Quem é que você conhece? Qual é a profissão que claramente exerce o seu trabalho só por dinheiro? Pensou em alguma? Talvez um banqueiro, talvez donos de jogatinas. Eu iria incluir algumas outras profissões que você pensa assim: esse cara só pode estar fazendo isso pelo dinheiro. Eu incluiria prostituta. Acho que os irmãos e as irmãs devem concordar, porque é por dinheiro. Eu incluiria bandido, incluiria corruptos. São essas pessoas e esse segmento que trabalha por dinheiro. Porque originalmente o ser humano não foi feito para trabalhar por dinheiro. Nós fomos feitos para trabalhar por vocação. E a nossa vocação é feita para glorificar a Deus. E Deus é tão gracioso que ainda nos sustenta, nos dando dinheiro através da vocação que nós exercemos. Só que se você inverter esse processo, você vai viver uma vida tal que a segunda-feira sempre vai ser um dia angustiante, ao invés de ser aquele dia que nós dizemos, como diz a Bíblia: esse é o dia que o Senhor nos fez. Nós vamos comer e nos alegrar nele. Seja ele sábado, seja ele domingo, ou seja ele segunda-feira. Assim, a expressão sextou para nós cristãos não tem muito sentido. Porque o fato de chegar o sábado ou o domingo não faz diferença quanto chegar a segunda-feira. Porque no sábado eu glorifico a Deus, tanto quanto eu glorifico a Deus na segunda-feira com o meu trabalho. Quando nós, no entanto, nos rendemos ao trabalho trabalhoso, nós passamos a exercer o nosso trabalho apenas como fruto da queda. Eu trabalho porque eu preciso colocar dinheiro em casa. Mas quem coloca dinheiro em casa é Deus. E em última instância, sempre é Deus. Nós não fomos criados para ter esse peso sobre nós. E seres humanos debaixo desse peso vão sucumbindo um a um, dia após dia. Há um outro texto, em Lucas 12, em que Jesus se depara com uma situação muito característica de quem viveu para dinheiro e de quem vive para guardar dinheiro e de quem vive apenas para ter dinheiro. E eu quero dizer que eu não estou falando nessa mensagem que é ruim ter dinheiro. Eu estou dizendo que é ruim você fazer tudo para isso. Você pode ter dinheiro como consequência da vocação que Deus deu para você, desde que você esteja exatamente fazendo isso, exercendo a vocação, trabalhando naquilo que você sabe que Deus te chamou para trabalhar e sendo sustentado por Deus através disso. Do contrário, discípulos vão trabalhar da pior maneira possível, porque Deus não quer que os seus filhos e filhas morram por causa do trabalho. Deus quer que os seus filhos e filhas tenham uma relação abençoadora com o trabalho que Deus deu para a gente, numa forma de sermos gratos por exercermos a profissão que Deus escolheu para nós. O texto em Lucas 12 começa dizendo assim: alguém da multidão disse para Jesus: mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus. E Jesus era sempre muito educado, ele sempre tinha assim, uma finesse para responder a algumas questões idiotas. Então o cara chega para Jesus e diz: mestre, fala para o meu irmão dividir a herança comigo. Aí Jesus diz: homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Do tipo, cala a boca. Pergunta, questão idiota. Agora veja que interessante, porque nós estamos aqui diante de um acontecimento clássico. Poucas coisas são tão complicadas em família do que partilha. Se alguém aqui já participou de reunião de partilha, sabe do que eu estou dizendo.
é mais perigoso que Natal. É muito mais perigoso que Natal. Você só acha Natal em família perigoso se você não participou de uma herança de divisão dos bens. Porque aquele pessoal que diz, olha, eu não quero nada, quando a mãe morrer, olha, podem ficar com tudo. Na partilha ela está brigando pela panela de pressão. Ah, porque a panela de pressão era a panela que eu usava para fazer aquela carne louca que a mãe gostava. Aí o outro irmão fala, então eu fico com a pipoqueira, porque com a pipoqueira que eu fazia pipoca para assistir novela com a mãe. E o pessoal brigando, aí chega a divisão do garfo e faca. Aí você pensa, vamos tirar a faca daqui, senão o pessoal vai enfiar a faca um no outro. É mais ou menos assim que vira a partilha. Agora é interessante, nós estamos diante de um texto em que o irmão está dizendo para Jesus, olha, pede que o meu irmão divida a herança comigo. O fruto do trabalho de um pai e de uma mãe resumidos a uma briga familiar que pode terminar em falta de perdão e relacionamento. A pergunta é, se esse pai e essa mãe estivessem vendo o que os filhos estavam fazendo com tudo que eles acumularam na vida, teriam acumulado tudo que eles acumularam? Imagina você saber todo o trabalho que você exerceu para ganhar dinheiro, tudo que você juntou, logo depois que você morrer, vai ser a desgraça da sua família. O que você faria hoje com todos os bens que você tem? Imagine se eu, como pai, tenho 2 filhas. Eu imaginasse que tudo, e Deus falasse assim, olha, tudo, absolutamente tudo que você acumular na vida, quando você morrer, vai ser motivo de briga entre as suas 2 filhas. O que você diria para mim que eu deveria fazer como pai? Talvez você diria assim, quando você morrer, não deixa R$1. Porque não vai ter briga. Elas não vão ter com que brigar. Agora imagina você viver uma vida em que você gastou a vida toda acumulando coisas e isso se torna a desgraça da sua família depois. E muita gente que tem uma relação ruim com o trabalho vive isso não apenas só depois da morte, porque abriram mão da vida em família, enquanto a família está aí, pelo simples fato de ter que se relacionar de maneira doentia com o trabalho. O trabalho aqui aconteceu, mas ele gerou desgraça. Nós temos 2 problemas sérios nesse texto. Primeiro, a pessoa que se relaciona familiarmente querendo dinheiro, e depois a pessoa que vai para Jesus querendo que Jesus resolva pendengas financeiras. Aí Jesus diz, você está errado dos 2 lados, porque se você veio até mim esperando recompensa financeira, olha, você veio para o pior lugar do mundo. E se você veio até mim esperando que eu vá corroborar a sua pendenga financeira com o seu irmão, também você está tremendamente enganado. E olha o que esse irmão está fazendo. Porque esse irmão está fazendo com que o irmão dele fique mal falado na sociedade inteira. Porque onde é que eles estão? Eles estão no meio de uma multidão. Imagina você estar lá do lado, aí fala, Jesus, dá licença um pouquinho. Uma multidão reunida, aquele silêncio, e ele diz, fala para o meu irmão, dividir a herança comigo. Aí você pensa, olha o que o Zé está fazendo. Você viu só? Porque isso aí não é o dito irmão do Zé? Porque o dito, você viu o que ele falou para Jesus? O Zé não está querendo dividir a herança com ele. Aí já vem outro que fala, eu sempre imaginei que o Zé era assim, desde pequeno. Desde pequeno o Zé roubava a chupeta do dito. Esse moleque, faltou foi uma sova nele, apanhou pouco. É isso que aconteceu. Ele expõe a família a uma situação absurda. Pessoas que têm uma relação com o trabalho e com o dinheiro, longe dos padrões de Deus, em algum momento, vão expor diante de tudo e de todos as verdadeiras paixões do seu coração. Mas o texto vai continuar. Então Jesus diz para todos que estão ali, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. Contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. É claro que, se você está ouvindo Jesus dizendo assim, olha, a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Não é a partir disso que nós medimos alguém. Cristãos não fazem isso. Nós estamos inseridos numa sociedade que faz isso? Sim. Veja que a sociedade de Jesus também fazia assim. Essa é uma tendência natural do ser humano. Não importa se ele vive no mundo capitalista ou não.
Na época de Jesus, o mundo não era capitalista, mas as pessoas já tinham um coração deturpado. Então, nessa época, mesmo longe de um sistema como esse em que nós estamos vivendo, Jesus já tinha que dizer para as pessoas: a vida de um homem não tem a ver, não consiste na quantidade dos seus bens. É óbvio que se Jesus diz isso, você tem que fazer uma outra pergunta. Quando Jesus diz a vida de um homem não consiste na quantidade de bens que ele tem, qual é a pergunta que você tem que fazer para Jesus? Jesus, então, em que consiste a vida de um homem? E aí Jesus, sabendo que essas questões iriam penetrar o nosso coração, ele vai dizer o seguinte: então lhes contou essa parábola. A terra de certo homem rico produziu muito bem. Ele pensou consigo mesmo: o que eu vou fazer? Eu não tenho onde armazenar a minha colheita. Antes da gente continuar, pensa um pouco no início dessa história. A Bíblia diz que a terra de um homem rico produziu muito bem. Esse homem tinha terras, o que significa dizer que nós estamos diante de um fazendeiro. E esse homem, depois de ver uma produção enorme, e se houve uma produção enorme, significa que Deus abençoou esse homem, porque choveu na época certa, tudo aconteceu na época que deveria acontecer, porque é assim que plantação ocorre. Esse homem simplesmente vai dizer o quê? Eu não tenho onde armazenar a minha colheita. Agora, peraí. Esse homem é um rico fazendeiro. Pergunta básica: ele tem ou não tem celeiro? É claro que ele tem celeiro. O que ele não tem? Ele não tem onde armazenar tanta coisa quanto esse ano rendeu. Mas, se esse homem é um homem rico, dono de terras, ele tem bons ou maus celeiros? Ele tem bons celeiros. Os celeiros desse homem já eram grandes? É claro que já eram grandes. A Bíblia está dizendo, a terra de um homem rico. Não é um homem pobre que de repente pela primeira vez na vida se vê diante de uma boa colheita e ele diz assim: nossa, até hoje a gente guardava a colheita aqui no fundo de casa, porque eram 3, 4 sacos de colheita que a gente colocava aqui num cantinho e deixava aí. Não, a Bíblia diz, esse homem já é um homem rico. Se ele é um homem rico, ele já tinha muita coisa, ele já tinha celeiros. Mas o que ele está dizendo? Eu não tenho onde guardar essa produção absurda. O que ele não tinha era onde armazenar tanta coisa. Aí o que ele pensa? O que eu vou fazer com o fruto do meu trabalho? E a partir de agora, os pressupostos de vida vão automaticamente entrar em atividade. Porque muitas vezes na nossa vida, é diante daquilo que a gente tem um pouco a mais que o nosso coração revela onde verdadeiramente está. Então ele disse: já sei o que vou fazer. Eu vou fazer o quê? Vou derrubar. Ele tem celeiro. Eu vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali eu guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Algumas palavras dão a tônica do que está acontecendo aqui. Minha e meus. Você notou como em nenhum momento ele ora? Em nenhum momento esse cara simplesmente diz assim: Deus, o Senhor deu para mim esse ano uma colheita como eu nunca vi. E o Senhor sabe que eu tenho celeiros, sei lá, para armazenar 5 toneladas. Mas o Senhor deu para mim uma colheita de 10 toneladas. Ora, Senhor, se o Senhor sabe que eu tenho celeiros de 5 toneladas, e o Senhor deu para mim uma colheita de 10, eu só tenho uma pergunta que eu preciso fazer para o Senhor. Como é que o Senhor quer que eu invista, e aonde o Senhor quer que eu invista os outros 5? Se o Senhor quer que eu faça celeiros maiores, muito bem, eu vou fazer celeiros maiores. Mas se o Senhor também quiser que eu distribua isso de alguma forma, é isso que eu vou fazer. Mas não, esse homem não pensa a partir disso. Porque para ele, trabalho é algo feito para ganhar dinheiro, para mim, para o meu sustento, para minha bênção. E se do lado tiver alguém passando necessidade, grande coisa, azar de quem não teve a colheita e de quem não se preparou como eu me preparei para uma colheita como essa.
Se o vizinho não consegue ter celeiros maiores, azar do vizinho que não tem celeiros maiores. Esse é um cara que ele não pensa o trabalho como exercício da vocação, da bênção e da graça de Deus. Se o nosso Deus é um Deus doador, e ele é doador, porque um dos versículos mais famosos da Bíblia, que está lá em João 3,16, diz o quê? Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Que deu. Ele não vende, ele não emprestou, ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Está na essência de Deus ser doador. E Deus usa do seu trabalho para fazer isso e quer usar do nosso trabalho para fazer isso. O problema é que nós temos uma relação idolátrica com o trabalho. E uma relação com o trabalho deturpada pela cultura que diz que o trabalho que nós desenvolvemos vai dar status para a nossa vida. No entanto, vem Jesus no meio dessa história toda e diz o quê? A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. A vida de um homem não tem a ver com o carro que ele usa. A vida de um homem não tem a ver com o fato dele ter carro. A vida de um homem não tem a ver com onde ele mora. A vida de um homem não tem a ver com o fato dele morar em algum lugar. Porque senão nós teríamos que olhar para pessoas que são moradores de rua e pensar, são seres humanos de uma categoria inferior. E é claro que nós vivemos num mundo que não pensa isso. Pelo menos então nós somos cristãos, e nós cristãos não pensamos isso. Nós pensamos em seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus e que por ter essa imagem e semelhança de Deus deturpados, precisam de redenção. E precisando de redenção, são os cristãos que vão agir para fazer isso como manifestação da glória do Senhor. É assim que a nossa cabeça pensa a partir do discípulo de Jesus e do discipulado de Jesus. Mas não é assim que a cultura nos ensina a pensar. Não é assim que a cultura nos ensina a ver. A cultura nos ensina a olhar para todo tipo de gente e pensar, se ele não tem o que eu tenho, é porque ele não se esforçou do jeito que eu me esforcei. E eu já disse aqui várias vezes, viver numa cultura em que a gente olha para alguém e diz assim, olha, eu tenho o que eu tenho porque eu trabalhei muito. É um escárnio, porque hoje a gente nem vê isso tanto aqui na nossa região. Mas lembram-se da época em que era muito normal ver muitos e muitos e muitos boias frias aqui na região? Hoje a gente não vê tanto, mas há 10, 15, 20 anos, lembram dos caminhões de boia fria? O boia fria não tem o que a gente tem. E aí a gente diz assim, não, eu só tenho o que tenho porque, olha, eu ralei muito. O boia fria rala muito, todo dia. O boia fria é um trabalho que se colocarem a gente para fazer ele exatamente amanhã, a gente infarta. Se a gente acompanhar um boia fria amanhã, falar assim, vou fazer, sabe aqueles reality shows? Vamos acompanhar a vida de um boia fria. Se olhando para mim, você diria que eu aguento até que horas? Considerando que eles começam lá pelas 5 da manhã. Você daria até que horas para mim? 5:30, parando para um café. 5:03. A primeira baixada que desce, já travava aqui a coluna, já puxava o ciático e enrolava a costela. Aí a gente fica com essa conversinha dizendo assim, não, é porque eu trabalhei muito. Não é. É porque Deus, de alguma forma, tem usado o nosso trabalho para abençoar a nossa vida. Mas tem abençoado o nosso trabalho para abençoar a nossa vida, para que nós vivamos de acordo com os princípios dele. Não é para fazer o que a gente quer com as coisas que a gente tem. É reconhecer que Deus é o dono de todo o ouro e de toda a prata, e nós somos administradores disso. O problema no texto, e eu lembro quando eu era menor, a pessoa falava assim, sabe qual que é o problema aqui? Olha só, ele quer descansar, beber, comer e se alegrar. Era tipo fazer carnaval. O problema não é esse. Porque as pessoas já iam para aquele legalismo do tipo, olha, se ele guardasse todo esse dinheiro para investir em ações, seria legal. Mas como ele está guardando para comer, beber, se alegrar e se divertir? Não, não é verdade. O problema é que esse homem já tinha o suficiente. Mas ele tem um coração ganancioso, e um coração ganancioso sempre quer um pouco mais. Se você ganha 5 mil reais, você, se vive assim a partir dessa perspectiva desse homem, não vai estar feliz com 5 mil reais. E não estaria feliz com 10. E não estaria feliz com 20. E chegaria um ponto em que ganhando 100 mil reais, você iria dizer, quem é que vive com 100 mil reais nesse país? Contudo, diante de toda essa situação, Deus lhe disse, insensato,
esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Numa outra versão mais antiga, está escrito assim: essa noite vão pedir a sua alma. Não vão pedir os seus bens, não vão pedir os seus celeiros, não vão pedir a sua casa, essa noite vão pedir a sua alma. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. É interessante que Jesus está dizendo, não há problema você guardar alguma coisa. O problema é quando Deus não tem nada a ver com o jogo todo. É quando você está fazendo isso à parte de Deus. Algumas perguntas precisam ser respondidas por nós cristãos com relação à forma como nós vivemos o nosso trabalho. Porque se nós trabalharmos apenas para dinheiro, se Deus chegar para a gente e disser assim, doe tudo o que você tem, qual é a resposta óbvia que nós daríamos para Deus? Não. É meu. Embora a Bíblia diga que Deus é o dono do quê? De todo o ouro e de toda a prata. Se Deus é o dono de todo o ouro e de toda a prata, aquele dinheiro que você tem lá na conta é de quem? Pode até estar no seu nome. Mas se Deus resolver falar hoje às 10 da noite, vou pegar para mim. Ele vai pegar? Vai. De que jeito eu não sei. Mas ele vai. Quanto demora, e nós fizemos essa pergunta há poucos domingos, quanto demoraria para Deus falir a gente? Quanto você acha que demoraria para Deus falir a gente? Para você simplesmente descobrir assim, perdi tudo. Quanto tempo você acha que Deus demora para fazer isso? A decisão pode ser assim. E o processo, até o fim, pode até demorar um pouco, mas se Deus tomou essa decisão, você pode trabalhar o quanto quiser. A Bíblia, inclusive, diz que uma das penalidades que Deus deu para o povo dele, na época de pecado, era, Deus disse, vocês vão trabalhar, mas vocês vão colocar o dinheiro de vocês num saquitel furado. Saquitel era porta-moedas daquele tempo. Do tipo, vocês podem colocar lá quantas moedas vocês quiserem, mas eu vou fazer com que o saquitel seja furado. Ou seja, vocês podem colocar tudo lá, mas vocês vão perder tudo, até vocês voltarem a confiar em mim, até vocês voltarem a confiar de que eu dou a chuva, que eu não dou a chuva, que eu faço nascer o sol, ou que eu não faço nascer o sol. Deus está estabelecendo com o povo dele uma relação graciosa com o trabalho. Trabalhem. Façam isso de uma boa maneira, mas façam isso para glorificar a mim. Exerçam o trabalho de vocês trabalhando para mim. E eu vou sustentar vocês através do trabalho que eu estou dando para vocês. Assim, vai mudar a forma como, por exemplo, nós pais incentivamos os nossos filhos a procurar trabalho. Porque a gente diz para o nosso filho assim, vá procurar trabalho para ganhar dinheiro. E ninguém, como cristão, deve procurar trabalho para ganhar dinheiro, mas deve procurar trabalho para glorificar a Deus através da vocação. Então a primeira coisa que nós devemos dizer aos nossos filhos é o que Deus quer que você seja. E a partir do momento que você descobrir o que Deus quer que você seja, você vai exercer o seu trabalho. E se nós fizermos isso, nós seremos os melhores funcionários, nós seremos os melhores patrões, nós seremos os melhores gerentes, nós seremos os melhores médicos, advogados, arquitetos, seremos os melhores. Por quê? Não porque nós somos bons, mas porque vamos fazer o melhor de nós, porque estamos servindo ao Senhor e querendo glorificar ao Senhor. E aí, se estamos vivendo assim, o fato de amanhã ser segunda-feira deixa de ser um peso. E passa a ser um dia em que eu vou me levantar para glorificar a Deus através do trabalho que eu vou exercer. E vou usar o meu trabalho para que o nome de Jesus seja conhecido. E isso não significa ficar sendo um sem vergonha, parando o trabalho dos outros para pregar lá na empresa que está. Porque tem vezes o pessoal fala, eu não contrato crente, porque o crente, ele, em vez de trabalhar, fica aqui querendo pregar. Não, você vai, através da sua postura, exercer a vida de uma tal forma que isso vai fazer com que perguntas sejam levantadas. Por que ele é assim? Por que ele trabalha assim? E aí oportunidades vão surgindo para que o nome de Jesus seja glorificado e seja pregado. Com quem vai ficar? Por isso, invista no que é eterno. Porque quando a gente investe no que é eterno, nunca acaba o que a gente fez. O único trabalho que vale a pena ser feito é aquele trabalho que reverbera na eternidade. Porque desse a gente vai lembrar para sempre.
Eu quero terminar dizendo algumas coisas importantes. O trabalho precisa ser resgatado e redimido. Eu lembro das pessoas dizendo, como eu já disse aqui várias vezes, que se o pecado não tivesse acontecido, a gente não ia precisar trabalhar. Eu me lembro de ouvir isso na igreja, quando era criança. A gente só trabalha porque Adão pecou. Mentira! Adão trabalhava muito. A única coisa é que o pecado veio e tornou o trabalho trabalhoso. As pessoas diziam, porque se não fosse o pecado, a gente estaria vivendo ainda na floresta pelado. Eu pensava, isso não é a melhor imagem. Que imaginar todo mundo da igreja pelado numa floresta, nem de longe parece para mim uma imagem do paraíso. Até porque, floresta é legal, mas você vai para um hotel fazenda, é 3 dias. Porque tem umas coisas que... Assim, rio é bonito. Mas tem umas coisas na beira de rio, tipo pernilongo. Ninguém merece aquilo. O que falta? O que não tem no rio, por exemplo? Ar-condicionado. Se o rio tivesse ar-condicionado, seria legal, mas não tem. Você fica lá suando, querendo um louco. Aí o pessoal fala, estaríamos na floresta. Fazendo o quê? Contando passarinho. Eu fico pensando, um estilingue, hein? Aí o pessoal dos defensores dos animais nessa hora já quer me matar. Era brincadeira. Estilingue é mais para fazer brincar de Davi. Era mais para pegar Golias mesmo. A gente vai para esses lugares, não sei quanto você é uma falta de sinal de internet. Você vai... Deus criou facilidades que a gente não consegue viver sem. E a gente vai inventando desculpas para sonhar com um mundo utópico. Porque a Bíblia começa num jardim? Começa num jardim. Mas a Bíblia termina onde? Numa cidade. O que Deus está preparando para a gente? Um jardim? Não, Deus está preparando para a gente uma cidade. Faz parte do plano de Deus o desenvolvimento da inteligência humana. Vão construir cidade. Vão viver em comunidade. Coloca uma igreja lá, faz essas coisas. Mas faz isso através do trabalho sendo realizado com dignidade. Não torne isso um peso, torne isso exercício da sua vocação. Eu quero terminar dizendo que uma das críticas que o protestantismo recebe historicamente é que as pessoas dizem que o protestantismo é o pai do capitalismo. Porque tem um livro chamado A Ética Protestante, o Espírito do Capitalismo, de um autor chamado Max Weber, que ele diz que essa gana calvinista, principalmente, de guardar dinheiro, é que gerou o capitalismo, que aí gerou banco, uma série de coisas. E essa é uma grande mentira. Porque sim, é verdade que os cristãos protestantes eram incentivados a guardar dinheiro. Mas quando você pega as pregações de João Calvino, ele dizia exatamente o seguinte: é dever de todo cristão ter reserva financeira. Porque em algum momento, em alguma situação, ele vai ter a oportunidade de, com esse dinheiro, ajudar alguém em necessidade. Então, os cristãos devem ter dinheiro guardado para poder ajudar alguém que precisa quando isso acontecer. Era esse o resultado de cristãos trabalharem, exercerem a vocação com cuidado e com diligência para guardar dinheiro, para poder ajudar o próximo. E através da ajuda do próximo, exercer o amor que Jesus nos ensinou a viver no Evangelho. Depois as pessoas deturparam isso? Deturparam. Mas é uma grande mentira dizer que nós somos os pais de um capitalismo selvagem. Nós não somos. Nós somos vítimas daqueles que tiveram o coração endurecido e que por causa disso agora se sentem escravos por ter que trabalhar amanhã. Nós não somos escravos. O fato de nós irmos trabalhar amanhã significa que nós somos livres. Livres para exercer a vocação que Deus deu para a gente e sermos sustentados por Deus através da vocação que Ele deu para nós. Então eu quero terminar essa mensagem dizendo: amanhã é segunda-feira. Que Deus lhe dê um bom trabalho. Que Deus abençoe o seu dia, abençoe a sua semana e que você trabalhe para a glória de Jesus. Senhor, obrigado por tua palavra, nós louvamos ao Senhor por ela
E pedimos que o Senhor nos ensine todos os dias a viver para a honra e glória do Teu nome. Glorificando o Senhor, exaltando o Senhor, trabalhando para a glória do Senhor. Enfim, fazendo tudo para que o nome de Jesus seja conhecido e que nós sejamos sal e luz nesse mundo que tanto precisa. Nós assim pedimos, nós assim agradecemos e colocamos nossa vida diante do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Olá pessoal, tudo bem? Você pode abençoar muito o nosso ministério fazendo o seguinte: se inscrevendo em nosso canal, deixando o seu joinha aqui embaixo, comentando e compartilhando essa mensagem com outros. Vai abençoar muito o que nós temos feito aqui e vai fazer com que outras pessoas possam ser transformadas pelo amor de Jesus através da mensagem do Evangelho. Deus abençoe, obrigado, que Deus cuide de cada um de nós.